versículo 7 até o versículo 11. Jesus ensina a orar. Papai diz, ó, o nome nosso refrigerante, puxa um não, levanta a mão para ajudar ele. Só pegar um negócio ali, levantar ela para lá, ficar na posição da outra. Capítulo 17 graus, organizado. Vamos lá. Versículo 7 de Mateus 7 diz assim, até o 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra ou uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nosso Deus, Pai, graças te damos em nome de Jesus pela tua presença, poder e graça sobre a nossa vida, por este momento a qual nós fomos agraciados pela tua palavra. Só no nosso coração, porque o motivo que nós estamos aqui é porque nós precisamos ouvir a tua voz. A tua voz nos encoraja, nos enche de fé. A tua palavra nos enche de temor, o desejo de continuar obediente em tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite, desperta o desejo de cada coração de te conhecer, acende a chama da esperança, da fé, sobre cada vida aqui neste lugar. Assim te oramos no nome de Jesus, que todos digam, você pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, esse capítulo aqui faz parte de uma coletânea de ensinamento de Jesus. E a demonstração eu pensei que foi no Monte das Bem-aventuranças, começando no capítulo 5, onde ele fala sobre as pessoas que demonstrassem algumas características que elas não deveriam se preocupar ou se abalar pelas tais, porque seria uma prova bem clara, nítida, de que elas seriam filhas de Deus, ou pertencia ao reino de Deus. E o Senhor vai discorrer uma série de ensinamentos, e ele chega aqui no capítulo 6, e fala sobre oração dominical, versículo 9, e no capítulo 7 ele dá mais uma ratificada, mais uma pincelada sobre a importância de nós orarmos. Como nós temos falado aqui na nossa igreja, Deus tem despertado essa igreja para a oração. Amém? E nós temos aprendido aqui como Deus é respondido, como Deus responde a nossa oração. Hoje nós vamos estar falando quais as principais motivações para nós termos uma vida de oração. Porque tem muita gente que até ouve falar de oração, mas não consegue orar. Porque de repente lhes falta motivação para orar. Infelizmente, outras até oram, mas com a motivação e o foco errado. Quer ver? Eu vou te provar isso. Hoje em dia as pessoas são incentivadas a orar por uma bênção, por uma cura, por uma porta de emprego, quando na verdade o objetivo principal da oração é para se ter comunhão e vida com Deus. Porque quando nós procuramos ter comunhão e vida com Deus, aquilo que nós necessitamos, Deus acrescenta, porque Ele é Pai, Ele cuida, Ele nos ama, Ele tem zelo por cada um de nós. Deus não tem filhos prediletos, aprenda isso. Deus atende a oração de quem anela pela sua presença. Deus atende a oração para aqueles que não olham para as suas mãos, mas olham para a sua face no intuito de adorar e de buscar a sua presença. Temos aprendido que a oração, amados, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Não existe um cristianismo verdadeiro, poderoso, dinâmico, se no mesmo que ele se submeteu ao cristianismo, não levar uma vida de oração. E o nosso modelo principal
de alguém em oração, é o próprio Senhor Jesus. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele veio em forma humana, se esvaziou da sua glória, assumiu uma forma de servo e foi obediente a Deus. Como ele obedeceu a Deus? Aos mandamentos, a palavra, aquilo que Deus havia falado para ele, os profetas. Então Jesus ele procurou cumprir à risca tudo aquilo que lhe foi dado como informação pelo próprio Pai. Para mostrar para mim e para você que se nós trilharmos os mesmos caminhos que o Senhor trilhou, passou, nós também vamos ter uma vida vitoriosa, uma vida aprovada diante de Deus. Então Jesus ele veio em forma humana para mostrar para mim e para você que é possível nós termos fé em Deus e seguir o seu exemplo deixado e termos uma vida totalmente transformada, inspirada pelo seu poder e pela sua graça. Só que existem muitas pessoas que já fizeram a seguinte pergunta: por que eu devo orar? E para que eu devo orar? Por que eu devo orar? Para que eu devo orar? Eu tenho certeza que em algum momento da sua trajetória você já fez essa pergunta. Em algum momento você, eu sei, já ouvi tanta gente falar sobre oração, mas por que eu tenho que orar? E para que eu tenho que orar? Qual o propósito de eu dobrar meu joelho e falar com Deus? Qual é o objetivo? Então a Bíblia nos apresenta inúmeros motivos para nós termos uma vida de oração. Como eu falei, você não vai conseguir chegar àquilo que o Senhor estabeleceu como padrão cristão se você não levar a vida de oração. Então quais são as principais motivações para nós termos uma vida de oração? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que nós precisamos, amados, ter fé. Ter fé em quem? Em Deus. E como se adquire fé em Deus? Paulo vai falar em seus Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando você passa a ouvir a palavra de Deus, automaticamente você estiver com o coração aberto, receptivo a Deus, Ele gerará dentro de você uma fé poderosa nele, para acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quando eu mergulho na palavra, automaticamente a primeira motivação surge de conhecer acerca de Deus. Nós não podemos se contentar com arrepios. O louvor foi maravilhoso. A graça de Deus vem, nos visita, nos enche. Só que a vida com Deus vai muito mais além do que isso, irmãos. Aqui nós somos treinados para chegar do lado de fora, a gente usar toda a autoridade que o Senhor tem otorgado a mim e a você. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, a principal motivação para nós levarmos uma vida de oração é para nós termos conhecimento acerca de Deus. Por isso que é importante cada cristão que me ouve aqui nessa noite procurar ter intimidade com a Bíblia. Não tem como você ter fé, ou desenvolver a sua fé, amar Deus, ao ponto de você se entregar para Ele, se você não procurar conhecer a palavra. Se você não procurar conhecer esse Deus que nos inspira. Porque quando você procura ter intimidade com Deus, Ele te motiva a acreditar que Ele te ama e que Ele tem derramado graça sobre a sua vida. Quando você lê o coração da Bíblia, que alguns vão dizer que é João 3,16, você começa a entender o amor e a graça de Deus sobre você. Você vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, mas tenha. Então você passa a conhecer a Deus e você fica inspirado, impressionado por tamanho amor de Deus por você. E esse amor é tão grande que vem acompanhado da graça. Que graça? O favor de Deus sobre a sua vida, mesmo você não sendo merecedor. Então quando nós
passamos a conhecer a Deus por intermédio da palavra, nós oramos, nós temos essa motivação para orar a Deus, buscar a Deus para que o seu amor se torne mais evidente na nossa vida. E quanto mais você mergulha nesse relacionamento com Deus, você vai experimentando de outros atributos de Deus. Quer ver outro? Fidelidade e bondade. Em Gênesis capítulo 15, se eu não me engano, acho que a partir do versículo 12, anteriormente Moisés estava lá dentro da tenda, não estava dentro da tenda, estava um tanto assim meio desanimado, porque a promessa ainda não havia se cumprido. Aí Deus, você conhece essa história, Deus pede para ele sair da tenda, Deus manda ele contar as estrelas e ele não consegue contar, não dá cabo da sua contabilidade. E no versículo 12, Deus falou assim: olha Moisés, perdão, então 15:16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus ele fala para Abraão que a nação que Deus estaria considerando de Abraão passaria 400 anos sob a escravidão no Egito. Esse texto tem intrigado muita gente. Como é que Deus levanta uma nação e permite a nação ficar sendo escravizada por durante 400 anos? Porque a resposta vai vir no versículo anterior, que Deus fala assim: porque a medida da maldade dos amorreus não chegou ao limite estabelecido. Deus não amava somente seu povo, Deus também amava as demais pessoas, como Deus ama as demais pessoas também. Às vezes Deus permite nós passarmos por situações para que o ímpio seja salvo, para que a oportunidade da graça alcance as pessoas que estão perdidas. Às vezes Deus permite você passar um momento de dor, de sofrimento, para que através da sua fidelidade, vidas venham ser impactadas, venham ser libertas, venham ser salvas. Só que chega o dia da visitação, e no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 7 ou 6, Moisés estava apacentando lá o rebanho do seu sogro. Daqui a pouco ele vê a sarça ardendo, queimando, mas não se consumia. Ele se aproxima, Deus começa a falar com ele. E no versículo 7 o Senhor vai falar assim: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso eu desci a fim de dar livramento. Por que Deus desceu? Porque ele havia feito promessa a Abraão no capítulo 15. Então nós vimos o que, amados? Quando a gente busca Deus, temos motivação para buscar Deus, nós passamos a confiar que Deus é fiel e Deus é bom. Na hora certa, no momento certo, a promessa dele vai se cumprir sobre a mim, sobre a sua vida. Isso é motivação para nós orarmos. Eu busco a Deus, eu oro a Deus por quê? Porque Deus me ama, Deus é amor. A sua graça está sobre mim. Eu oro a Deus, eu busco a Deus por quê? Ainda que eu esteja passando um momento adverso, esse é o momento, porque a fidelidade, Davi vai dizer, porque certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então isso é motivação para nós orarmos. Por quê? Porque o nosso Deus nos ama. Deus te ama. Você que entrou aqui nessa noite, talvez você aí fica mendigando amor de pessoas, querendo a atenção dos outros, cheio de mimimi. Ei, Deus te ama e ponto. Acabou. Porque as pessoas vão faltar com a gente sim. Ninguém é infalível. Mas Deus não. Deus tem aquele amor tão maravilhoso, tão generoso, é de uma amplitude tão significativa, que quando a gente busca Ele em oração, a gente chega a dizer: Senhor, a Tua graça me basta. Porque eu estou experimentando a Tua fidelidade, e a Tua bondade está também à minha direita. Então nessa motivação, você orar, porque você está em busca de conhecimento de Deus, você vai experimentar do seu perdão. Como é maravilhoso a gente orar a Deus e sentir o seu amor sobre nós, a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade, e também a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Tem muita gente que vive sobre a culpa porque quer. Porque a Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Porque Deus enviou Jesus ao mundo, João 3,17, né? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E só entende isso quem procura conhecer a Deus através da oração. Isso só se torna vivo dentro do cidadão, tanto o homem como a mulher, quando ambos buscam a Deus ou procuram conhecer a Deus através de uma vida de oração. Se você conhecer o Senhor, Deus nos inspira. Deus nos leva no momento de treva, de tribulação, a entender que o amor dele está nos envolvendo, está nos cobrindo, está nos enchendo de paz, de alegria e de certeza que é só um momento adverso, daqui a pouco vai passar. Então a primeira motivação para você levar a vida de oração é porque você vai procurar conhecer mais o Deus que você serve. Jó vai dizer: Senhor, eu pensei que te conhecia, porque eu ouvia falar, mas agora os meus olhos não era no literal, Deus estava vendo, Jó estava vendo dele, mas Jó estava tendo uma intimidade com Deus como ele nunca havia tido antes. Ele estava tão próximo de Deus, uma proximidade que ele não havia adquirido antes. Então, como eu falei, mas quando você busca a Deus, procura conhecer mais a Ele. Ele te revela o que Ele quer fazer na sua vida. Você caminha nesse mundo tenebroso, mas tendo certeza, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que é meu Pai. O seu amor está sobre mim. A sua graça me envolveu. A sua fidelidade caminha comigo. E eu tenho certeza que os meus pecados foram perdoados. E o meu nome está escrito no livro da vida. Deixa de orar para você ver. Você não acredita mais que o amor de Deus te envolve. Você começa a entrar em questionamento. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está atento? Eu não vejo o favor de Deus. Tudo isso acontece quando a gente diminui o fluxo na oração. Quem me entende, diga amém. Uma das principais motivações, a segunda, para termos uma vida de oração, para continuarmos focados no plano de Deus para a nossa salvação. Segunda motivação para você passar a orar mais. Ou se você que nunca orou, você passar a orar. Para continuar focado no plano de Deus para a sua salvação. Nós estamos vivendo dias difíceis, amados. Onde muitas pessoas estão tendo foco, mas por poucas coisas têm perdido foco. E o texto que diz lá em Mateus 24, 12, quando fala da multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor, está falando do amor a Deus que nós devemos ter para com o nosso Deus. E quando a gente deixa de orar, a gente acaba, amados, correndo o risco de perder algumas coisas valiosas. Porque Deus nos deu a salvação gratuitamente, ponto. Só que a manutenção para nós continuarmos firmados depende de nós. Por isso que o crente precisa se motivar em relação a isso, para continuar focado no plano de Deus para a salvação da sua alma. Porque o texto vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12 e o 13, o amor de quase todos esfriaria. Mas o texto vai dizer, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então você pode ver que isso já está acontecendo hoje. O amor de muitas pessoas por Deus já se esfriou, já se acabou. E eu penso que quando a gente está ligado em Deus, em oração, seja a iniquidade do outro a minha, nós vencemos pelo poder de Deus que está sobre nós. Porque uma das coisas que o Senhor Jesus, Ele procurava ensinar os seus discípulos, era que eles deveriam se manter de pé na presença de Deus. Deveriam estar buscando a Deus.
não se preocupando com a vida dos outros. Eu me lembro uma vez, numa feita, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, instruindo-os mesmo, Jesus falando algum tipo de morte que algum deles teriam, e João ficava atrás, e Pedro disse assim: Senhor, quanto a esse? Aí Jesus chega assim: Pedro, se eu quero que você venha atrás de mim, me segue, e receba o plano que eu dei para você, você se preocupa com isso, deixa que daquele eu cuido. Então, quando a gente diminuímos o fluxo na oração, essas coisas acontecem. A gente fica olhando o que o outro está fazendo de errado, o que a outra deixou de fazer. A gente fica olhando só os erros dos outros. E, consequentemente, o amor a Deus vai se esfriando, vai se apagando. Mas o Senhor falou: mediante tudo de ruim que estiver acontecendo, pessoas estão se esfriando, pessoas estão se desanimando, perseverem, porque quem perseverar será salvo. Será salvo. Será salvo. Esse negócio, amado, porque a salvação, ela precisa de uma dedicação contínua nossa. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Você conversa piada. Eu vou ler um texto para você aqui, em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, que Paulo vai dar uma lição nessa turma que prega esse evangelho mentiroso. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação precisa ser desenvolvida a cada dia, com oração, meditação na palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como poder efetuar segundo a sua boa vontade. Amado, a salvação precisa ser desenvolvida. Você desenvolve a mesma orando, falando com Deus, tendo comunhão com Ele através da oração. Caso contrário, daqui a pouco você vê que essas coisas de Deus já não te atraem mais. Você já não trata mais com importância, com prioridade. Então, a segunda motivação para você continuar orando, falando com Deus, é para continuar focado no plano de Deus. Deus tem um plano para te salvar. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Não tem como a gente lançar a mão na arada e olhar para trás. Temos que lançar a mão na arada e dizer assim: Senhor, eu já lancei a mão na arada. Eu sei que vai ter dificuldade, vai ter percalços, vai ter dias ruins, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Me ajuda a terminar a carreira que me foi proposta por Ti, e você verá que a graça dele vai te ajudar. A salvação nos foi dada gratuitamente, irmãos, mas precisamos orar, pedir a Deus força e graça para vencermos as astutas ciladas do diabo. Foi dada gratuitamente, mas você precisa orar para estar precavido, vigilante, ligado em tudo aquilo que Satanás queira fazer para te derrubar. Porque se a gente diminui o fluxo de oração, chega um momento que a nossa arrogância nos engana ou nos trai. A gente começa a achar que nós temos condições de dominar certas coisas, dominar nossas emoções, nossos impulsos, e nós não temos. Somente a graça e o temor de Deus nos ajuda a vencer essas coisas. Então temos que orar. Não podemos diminuir o fluxo da oração. Pedro vai dizer isso, 2 Pedro 5, 9, se não me engano. Você dissolve. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele vai dizer assim: que só é vigilante. E ele vai ainda falar para aqueles que estão se afastando por causa das provações, das lutas. Ele vai dizer assim: olha, sabei que as lutas que vocês estão passando, os irmãos que vocês estão passando, em todo o mundo também.
Ele vai dizer ainda, mas que aquele que nos chamou, Ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar e nos fortalecer e nos fundamentar na presença dEle. Então ore, não esmoreça não, valorize o que o Senhor te deu de forma gratuita, honrando a Ele, buscando a Ele, tendo uma vida de oração. A salvação foi te dada gratuita, não gratuita, mas você precisa orar, para que a graça e o poder de Deus te ajude a vencer as astutas ciladas do diabo. Então, por que nós devemos orar? Guarde isso. Para continuarmos focados no plano de Deus para a salvação da nossa alma. Você pode cooperar com isso. Como eu coopero? Orando, lendo, obedecendo a palavra do Senhor. Ajuda de reino aqui. Não deixa rir, deixa escrever. Terceira motivação para nós termos uma vida de oração. Terceira motivação. Para nos tornarmos úteis no reino de Deus. Veja bem que é um processo. Você lê a palavra, você passa a conhecer a Deus, o amor dele te envolve, a graça dele te envolve, a fidelidade dele te acompanha, você sabe da vontade dele, você abraça a salvação dele e a certeza do perdão dos pecados da sua vida. Aí você passa pelo segundo, como eu falei, você continua focado no plano de salvação. E chega o momento no qual você se depara com o terceiro levantamento de oração. Isso surge como motivação para nos tornarmos úteis no reino de Deus. Amados, Jesus vai dizer em João 1:2: eu sou a videira, vós sois. Todo ramo que não estiver em mim será, e tudo que estiver em mim será podado para que dê mais fruto ainda. Quando você ora, ou leva uma vida de oração, você se torna mais útil no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino dinâmico, é um reino fluente, é um reino extraordinário, não é um reino tomado por uma estagnação. É um reino que nos leva a fazer alguma coisa por nós e por outras pessoas. Só através da oração que você passa a entender e a viver essas coisas. Só através da oração. Isso passa a ser motivação. Por que eu oro? Eu oro porque eu quero ser mais útil para Deus e para o seu reino. Eu oro porque Jesus falou que eu vou dar fruto para a glória de Deus. Eu oro porque Ele falou que iria me usar para que almas venham se render aos seus pés. Por isso eu oro. Eu quero ver a expansão desse reino. Quantos querem ver a expansão desse reino? O reino de Deus é um reino ativo, operante, um reino dinâmico. É um reino que faz a gente jogar o cansaço para o lado e fazer aquilo que o mestre nos mandou fazer. Porque nós temos uma ordem de Jesus sobre a nossa vida. Jesus tinha uma vida incansável de pregação, de ensinamento, de evangelização. Mateus capítulo 9, se eu não me engano, a partir do 35, vai dizer assim: e percorria Jesus cidades, aldeias, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando demônios. Aí chega um momento que ele vê a necessidade da obra dar continuidade, ser feita. Ele vai dizer assim: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores para a seara. Ele vai dizer assim: oração, rogai pois ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então quando você ora, você
você não fica apenas enxergando a necessidade, você se coloca como solução. Vou repetir, quando você ora, você não enxerga apenas a necessidade, você se coloca como solução, porque você sabe que Deus pode te usar para mudar essa situação. Então por que eu preciso orar? Para me tornar mais útil no reino de Deus. No reino de Deus, amados, não pode haver relaxamento, preguiça, estagnação. Através da oração, passamos a enxergar as necessidades do reino e a importância do nosso envolvimento. Tudo isso acontece através da oração. Você passa a enxergar as necessidades do reino e a importância de você se envolver. Todo cristão precisa se ocupar no reino. Já viu aquela ditado mundano, mas pode se aplicar na gente? Mente vazia, oficina de quê? É a realidade. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, você se ocupar com as coisas do mundo ou com as coisas do mundo. Pode ter certeza disso? Vamos dar uma mulher para mim agora aí? Ela está desarmando dela, não manda para cá. Pô, Deus, estamos amando. Nós vamos orar para resolver esse problema aí. Usar ar-condicionado, a gente não pode usar o negócio direito com o corpo. Deixa a gente meio, porque o calor estressa a gente, o calor deixa a gente meio assim, nervoso, ainda mais minha voz é minha fina, você que irrita, eu sei disso, tá? Então todo cristão precisa se ocupar no reino, e a oração ela é fundamental nesse processo. Você só vai entender o que é reino quando você permitir que o Senhor mostre o reino dentro de você. Porque o reino não é comida nem bebida, mas é ter paz e alegria no Espírito. É você ser inspirado por Deus a entender o que é reino de Deus. Então por que eu devo orar? O que me motiva a orar? Para nos tornarmos mais úteis para o reino de Deus. Vou repetir, o reino de Deus precisa de nós. O reino de Deus, ou Deus desse reino, Ele quer que nós devemos nos entregar para Ele. Porque é um reino dinâmico. É um reino inspirador, maravilhoso. Que quando você se envolve, você vê resultados que causam impacto na sua vida. Quarta motivação, para nós levarmos uma vida de oração, para que o fluir do Espírito Santo nos envolva e nos capacite. É como eu falei, primeiramente você lê a Bíblia, você começa a conhecer a Deus, você vai passando por alguns níveis ou estágios. O amor dele te envolve, a graça dele te abraça. Você anda, caminha sabendo que a bondade, a fidelidade, um para a sua esquerda e outro para a sua direita. Você caminha sabendo que você está perdoado e que a sua salvação ela está garantida. Você passa a entender a necessidade, você continua orando para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Você só consegue vencer o diabo, como o Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode até ter intenção de vencê-lo, resisti-lo dentro de algumas esferas, mas chegará um momento que as tentações, as armadilhas é tão assim, veemente, que somente em Deus você tem condições, terá condições de vencê-lo. Somente em Deus. Aí você ora, porque vai surgir a necessidade dentro de você, Senhor, preciso ser útil. Como eu cheguei na igreja, já falei isso aqui, eu cheguei na igreja, chegar na igreja durante a semana, só via morir, irmãos. O único homem que estava presente na igreja era o diácono Luiz, que já não lembro isso até hoje.
me converti em Belfort Roxo, na Belfort Roxo deve ter ficado uns 3 a 4 meses no máximo. Se não for uns 4, 5, por aí. Aí, sentindo aquele amor, aquela graça, aquele perdão, aquela fidelidade, aquela bondade de Deus. Comecei a orar, comecei a falar com Deus, e surgiu a necessidade, Senhor, eu preciso ser útil para o teu reino. Eu preciso fazer alguma coisa, Senhor. Eu preciso ter utilidade aqui. Porque Deus não nos chamou para ser mais um no meio da multidão, irmãos. Nós podemos andar até com muitas pessoas, porque o reino cresce. O reino é um reino dinâmico. Só que a intenção do nosso Deus é que cada uma das pessoas que faz parte do reino venha ser um instrumento poderoso nas suas mãos. E isso você só descobre quando você passa a orar. Então a motivação para você orar, a terceira é para você se tornar útil. Deus quer que você seja útil para Ele. Seja útil para o Senhor. Diga para você mesmo, eu preciso ser útil para Deus. Diga isso para você. Tem que ser útil, irmãos. E o quarto, e aqui eu encerro. Quarta motivação para nós termos uma vida de oração. Para que o fluir do Espírito Santo nos envolva e nos capacite. Não tem como nós termos vida com Deus poderosa, fluente, dinâmica, se não for por meio do Espírito Santo. Mas cada crente aqui precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Cada crente. E Deus é tão maravilhoso que a promessa que Ele fez através de Joel, que se cumpriu lá em Atos 2, essa promessa ainda está de pé para cada um de nós hoje. Que Ele derramaria de seu Espírito sobre todos aqueles que invocassem o seu nome, aqueles que desejam, aqueles que querem. Porque se você não tiver esse contato com o Espírito Santo, daqui a pouco você vai se esfriando, se esmorecendo, diminuindo a intensidade da busca, da frequência, algo que vai te fortalecer. Mas quando você ora, o Senhor, Ele derrama o fluir do Espírito sobre a sua vida e Ele te capacita. Eu me lembro que quando Pedro e João foram presos em Atos capítulo 4, você vê aqui no capítulo 3, Pedro e João, eles curam aquele coxo da porta formosa do templo. E aquilo ali foi algo que resultou, em ameaça dos dois. Foram ameaçados. Pedro vai depois vai brincar. Pensa vocês aí, se eu devo obedecer a Deus ou a vocês? E eles ameaçaram. E diz a Bíblia no versículo 31 que eles foram para os céus, para o lugar onde a igreja estava, e orado. E o versículo 31 diz assim: e tendo eles orado, estremeceu, ou moveu-se o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e tiveram ousadia para anunciar a palavra de Deus. Quando você ora, o fluir de Deus vem sobre a sua vida. O que você não consegue fazer, Ele te dá capacidade para você fazer. Onde você não consegue ir, Ele te inspira, te dá coragem para você ir. Então a igreja precisa orar para que o fluir do Espírito venha sobre nós. Para que a gente venha orar e os resultados que Deus prometeu fazer venham acontecer. E é interessante que eles foram ameaçados. Ameaça de morte, irmãos. Porque a inveja estava crescendo. Os religiosos estavam se sentindo ameaçados com o cristianismo. Estava arrebanhando muitas pessoas. Então começaram a perseguir os apóstolos. Só que eles não se acovardaram, porque o Espírito te dá coragem. Como eu falei, o reino de Deus, ele tem dinamismo por causa do Espírito Santo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Então aqueles homens que outrora eram covardes,
esconderam, deixaram Jesus sozinho. Só que agora estavam cheios do Espírito. Estavam com a vida cheia de Espírito. Coração ardendo, brilho nos olhos, lábios aquecidos de louvor e adoração do Senhor. Eles disseram: importa obedecer a Deus e não os homens. Saltaram eles. Se reuniram com a igreja. Olha, fomos ameaçados. E aí, Pedro, vamos fechar a igreja? Pedro, vamos mudar de rumo? Vamos para outra região? Não, vamos orar. E eles oraram, e diz a Bíblia, que estremeceu o lugar onde eles estavam orando. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É desse mesmo fluir que Deus quer derramar sobre nós. Como eu falei aqui alguns minutos atrás, a luta não pode te parar, não deve parar. Crise para nós tem que ser o espaço do crescimento. Crise para nós tem que ser a oportunidade de a gente olhar pela fé e acreditar: Deus vai agir. Dificuldade para nós, temos que nos levar, a fé tem que nos levar a acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer do impossível possível, porque Ele é Deus, Ele cuida de mim e de você. Você só vive isso quando você está com a vida em oração ativa. Porque o fluir vai sendo derramado sobre a sua vida. Todo cristão precisa entender que a capacitação para realizarmos a obra de Deus vem da presença do Espírito Santo. A prova disso foi em Jesus, amados. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Ele jejua. Ele busca a promessa do Pai. Ele se consagra. Ele ora, e ora muito. Diz a Bíblia que ele vai lá, se submete ao batismo de João. E esse texto é tão lindo, que quando Jesus ele sai das águas, João Batista testemunha dizendo: eu vi o Espírito descer como forma de pomba e pousar sobre ele. E João vai completar dizendo: e aquele que me mandou batizar disse: aquele que você vires descer o Espírito Santo é esse que batiza com o Espírito Santo com fogo. Você vai ver Jesus agora sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai para o deserto. Deserto é um lugar de aprovação. Vai para o deserto, a presença está contigo. Isso vai ter sucesso na sua vida. Vai para o deserto. Vou enfrentar Satanás. Mas ele, para destronar o reino das trevas, teve que enfrentar logo o maioral do inferno. E ele estava preparado, porque ele estava com a vida cheia do Espírito Santo. Só que para ser cheio do Espírito Santo, há um preçozinho para ser pago. Porque para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos desejá-lo. Quantos desejam ser cheio aqui? Após desejar, você precisa buscá-lo. Tem que buscar. Não vem de graça, não. Senhor, hoje eu quero o Espírito Santo. Vem. Nem assim, não. Desejo. Desejo fala de vontade veemente de você adquirir uma coisa. Você possuir algo. Você entrega todos os seus esforços. Porque você sabe que aquilo vai ser totalmente vantajoso para você. E você busca, como foi o texto que nós lemos. Nós devemos buscar, bater e pedir até receber. E Deus vai dizer: vem cá, vocês que são maus, vocês procuram dar boas coisas no Espírito de vocês. Só que o Pai Celestial é diferente. Se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele vai conceder a cada um de vocês. Nós precisamos, amados, para receber, permitir que Ele nos guie. Porque tem gente que deseja, tem gente que busca, mas quando Ele tem, Ele vem melhor dizendo, reluta em se submeter à sua vontade. Você desejou, Ele veio. Você buscou, o fluir está sobre a sua vida. Só que estamos numa luta, uma relutância terrível, onde nós estamos vendo muitas pessoas que não conseguem, não querem se submeter à vontade do Espírito Santo. E por consequência disso, muitas coisas que Deus quer que nós realizemos, a gente não consegue realizar.
Porque o Espírito Santo não invade, não força ninguém a nada. E para encerrar, precisamos orar para que o fluido do Espírito Santo nos envolva. Porque precisamos entender que somente o Espírito Santo tem a capacidade de nos transformar e nos usar de forma poderosa para o Evangelho de Cristo crescer na terra. É só o Espírito Santo. Não adianta a igreja ficar copiando fórmulas, como hoje em dia você vê a igreja copiando. Eu acho que a fórmula que a Bíblia nos apresenta para experimentarmos resultados poderosos é dobrar joelho, botar a boca no pó, jejuar e clamar para que Ele venha. E quando Ele vier sobre a nossa vida, a gente permitir que Ele venha nos guiar para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não possa ter motivação na oração. Olha a Bíblia. Toda motivação começa com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Passe a ouvir a palavra. Mergulhe na palavra. Quando você mergulha na palavra, você vê o quanto você é amado por Deus. Quando você mergulha na palavra, você vê que a bondade dele está sobre a sua vida, a sua fidelidade também. Quando você mergulha na palavra, você passa a entender, a tomar posse do perdão que o Senhor liberou para a tua vida. Você foi perdoado, que você é salvo. E mediante a isso, você passa a orar para se manter firme no propósito da salvação. Você não vai deixar que Satanás venha te embaraçar. Você não vai deixar que Satanás venha te dar rasteira, venha armar ciladas e você facilmente cair, porque o Senhor estará te dando vigilância e percepção espiritual. E você vai orar para dizer: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ter utilidade no teu reino. Eu quero ser multidão, eu quero ser discípulo, Senhor. Eu quero ser alguém usado por ti, Deus. Quando eu digo usado, não é você pensar que todo mundo tem com o microfone na mão pregando. Ser usado por Deus no seu trabalho, na sua casa, no lugar onde você mora. Porque o reino de Deus, o Senhor vai dizer que não é bebida nem comida, mas é você ter paz, alegria e compartilhar isso com as pessoas. É você deixar o rio de água viva de João 7,37 fluir, jorrar de dentro de você. E as pessoas à sua volta serão impactadas por esse rio. É você ter motivação para orar, porque você sabe que a cada dia o Espírito Santo te enche, te envolve. Há um fluir de Deus sobre você. Há um derramar da presença dele sobre a sua vida. Você pode estar na luta. No texto de Atos 4, 31 vai dizer: e tendo eles orado, estremeceu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para que eu tenho que ser cheio? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus, para o seu reino. Para que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para ter resiliência, passar dificuldade, mas se levantar e ver a solução em Deus, a capacidade que Ele vai te dar de você superar esse momento adverso, porque Ele vai vislumbrar diante de você a vitória te esperando lá na frente. Que o fluir do Espírito Santo venha sobre a sua vida nesta noite. Que a presença de Deus te envolva nesse lugar. Eu poderia estar pregando aqui uma mensagem de autoajuda, daquela massagem do ego, gostosa. Mas eu acho que a mensagem que nós, eu acho não, a mensagem que a igreja precisa, um dos termos que a igreja precisa voltar a falar, divulgar, é oração. Não é mensagem de autoajuda vai fortalecer crente.
Mas é vida com Deus, é palavra, é oração, é glória. Nós estamos fazendo tantas coisas, estamos se matando sem desculpas, copiando métodos, na tentativa da gente convencer pessoas, quando na verdade temos que ensinar as pessoas a ler a Bíblia e orar. O resto o Senhor faz a obra. O resto o Senhor completa. Porque a Bíblia diz que aquele que começou é poderoso para aperfeiçoar até o dia da sua vida. Então o método que eu tenho para você melhorar de vida é ler a palavra e orar. É isso. Deus vai te tornar você, vai tornar você uma pessoa melhor. Não é nova vida, não é pastor. É Deus, é Deus. Essa igreja ensina aos membros a se relacionar com Deus, a conhecer a Deus. Não é o pastor apenas. Alguns irmãos, que alguns estão achando que tem ligação com Deus, que tem contato, tem intimidade. Não, a intimidade é para você também. Mergulhe na palavra. Fale com Deus na palavra. Conheça o Deus da palavra. E você vai ver o quanto Ele te ama. Você não vai ver, mendigando amor, quer a atenção dos outros. Porque você sabe, o Pai de amor me ama, o seu amor me envolveu, a sua graça me cobriu. Em qualquer lugar que eu andar, fidelidade e bondade para caminhar lado a lado comigo. Quando o diabo vier me acusar, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque em Cristo eu fui perdoado. Você vencerá as tentações. Por quê? Porque o Senhor te dará escape. Porque você é um crente que ora. Você vai se apresentar para o trabalho do rei. Porque você ora e você vai entender o que é reino. E quando você entende o que é reino, Ele te usa para uma tarefa. E para você se manter firme, você receberá o fluir do Espírito a cada dia sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, por favor. Você que está calor. Como eu falei, quando está quente, a gente fica meio assim agoniado. Mas por um momentinho, tente se ligar com Deus. Porque daqui da plataforma dá para a gente ver alguns olhar vazio, meio que perdido. Feche os teus olhos. Curve, por favor, a sua cabeça. Tenha um pouquinho só de reverência ao Senhor. Você que um dia já se perguntou: por que eu devo orar? E para que eu devo orar? Qual o propósito de eu falar com Deus? Ele vai te revelar nessa hora. Quando a gente leva uma vida de oração, a gente se descobre em Deus. Ele nos mostra dons que a gente pensava que não tínhamos. Mas Ele nos mostra: eu coloquei, está aí dentro de você, desenvolva o dom. Deixa eu te aperfeiçoar. Quando você ora, você vai ver a necessidade e não fará questionamento. Você vai dizer: o Senhor me mostrou, porque Ele quer que eu me coloque na brecha para essa necessidade ser suprida. Bendito Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Queremos falar contigo, Senhor. Queremos que o Senhor possa acender a chama do primeiro amor novamente, Deus, sobre cada coração, Deus, sobre cada vida.
nós admitimos e confessamos a Ti que nós precisamos, ó Deus, ter uma vida espiritual melhor. Viver um cristianismo diferente, cristianismo bíblico, fluente, inspirador, cheio de graça, cheio de verdade. Para isso estamos com o coração aberto nessa hora, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, nos ajudar nas nossas fraquezas, pedindo que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra poderosa de transformação na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos, meu Senhor, olhar para a seara e dizer: verdadeiramente é grande a seara, mas a partir de hoje eu vou preencher uma vaga para ser um ceifeiro, para ser um cooperador, para ser alguém que venha cuidar da seara também. Eu não vou olhar mais a necessidade e ficar de braços cruzados, Senhor. Porque assim como Jesus percorria cidades, aldeias, vilarejos, pregando o Evangelho do Reino, curando, expulsando demônios, que nós possamos ter esse mesmo dinamismo, pela presença do Senhor em nós, que venhamos viver o Evangelho incansável, sabendo que a nossa recompensa não vem de homens, mas vem do Senhor. Pega, Senhor, o nosso coração, Deus, nos cura de mágoas, de ressentimentos. Trabalha na nossa mente, Deus, que a nossa mente e pensamento venha ser levado cativo à Tua presença, para que nós possamos, Deus, receber o fluir do Teu Espírito. Dá coragem, irmãos que estão aqui, Deus, para anunciar com ousadia a Tua palavra, Senhor. Como nós fizemos ainda há pouco antes da palavra, Deus, que não vamos deixar de fazer esses atos de fé, de coragem, repreender o mal, expulsar demônios, que nós possamos ver o novo de Deus na nossa vida, no nosso bairro, na nossa igreja, e em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Porque o crente que vive o reino é um crente com motivação para orar, para levar uma vida de oração. E que nós possamos ser assim, Pai, diante de Ti, para a glória de Deus. Que você possa viver o dinamismo do reino de Deus sobre a sua vida. Amém? Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem alguém que nos visita? Tem alguém que nos visita nessa noite?